a gente precisa escolher bem as campanhas, ser assertivo. A gente, óbvio, não consegue escolher todas, a gente gostaria de fazer tudo, mas se a gente faz isso, a gente pode acabar gerando vendas que não são tão saudáveis para a gente, e óbvio que a gente não quer isso, a gente precisa, né, que essa parceria seja uma parceria de longo prazo. Seja bem-vindo ao videocast do Marketplace Madeira Madeira. Somos um marketplace especializado em casa e decoração que conecta você, lojista, com um público qualificado e apaixonado pelo lar. São mais de 25 milhões de acessos por mês no nosso site, 10 milhões de clientes em busca dos produtos certos, como os seus produtos. Aqui você conta com um ecossistema completo para vender mais, seja nosso time de especialista, o suporte logístico, passando por campanhas de marketing que colocam a sua loja em destaque. Se o seu foco é crescer com a estratégia e apoio de quem investe no seu sucesso, você está no lugar certo. Bora vender juntos? Eu sou a Marília, sou gerente do Marketplace da Madeira Madeira e hoje estou com um convidado muito especial aqui comigo, Daniel Pires. Ele é gerente de planejamento comercial e ele vem falar conosco sobre um tema que é bastante polêmico, precificação. Pires, seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Fico muito feliz com o convite. Acho muito importante a gente poder ajudar nossos parceiros aqui, os sellers, a entenderem melhor todos os temas aqui no Marketplace para a gente poder ajudar efetivamente a venda ser mais saudável para todos. Né? Ah, legal. Acho que e aí esse tema, né, independe se o parceiro já está há muito tempo vendendo online, se o parceiro está começando, se ele já tem os produtos consolidados. Cada hora é um desafio, cada lançamento de produto é um desafio, cada momento de mercado é um desafio e aí vamos direto ao ponto, né? Por onde o parceiro começa? Vamos lá. Acho que a precificação é uma coisa muito sensível e é muito interessante a gente pensar que, como dono do negócio, eu preciso entender tudo que eu tenho de custo na minha empresa, não só o custo do produto. Quando a gente vai fazer a precificação, a gente tem que estar olhando para tudo que está interferindo naquele custo. Então, não é só o custo do produto, eu tenho um custo de logística, eu tenho um custo de embalagem, eu tenho todos os custos que incorrem na minha empresa para eu poder precificar. A partir disso, normalmente nós chegamos numa margem mínima de segurança, uma margem saudável para eu trabalhar, que com o tempo ela vai sendo revisada, ela vai, né, conforme eu vou ganhando escala, isso vai mudando. Mas a gente primeiro olha para dentro, entende bem a nossa empresa e chega num patamar de margem mínima saudável. Acho que vou até complementar e você me fala se faz sentido, Pires. Tem o custo do nosso parceiro também, que muitas vezes opera a loja. Aquele momento de que, não tem o meu custo, eu não recebo salário, não precisa precificar. Faz sentido ele fazer essa reflexão também, Pires, quando está definindo ali a precificação de um produto, o custo do negócio dele? Faz sentido, porque a gente está num universo online que é extremamente dinâmico. Então, essas questões elas são muito importantes para a gente fazer essa precificação. E a gente tem que ter essa margem e tem que ter essa visibilidade total. A gente tem que fazer o máximo para enxergar tudo isso que é indireto e indiretamente está afetando o nosso produto. Tá? Então, você está corretíssimo. Ah, legal. E aí aquela pergunta de milhões. Como que eu chego num preço que não vai me gerar um prejuízo? Então, vamos lá. De 1 milhão, hein? A gente parte dessa questão do preço mínimo razoável para a gente operar como empresa e a gente começa a ir para uma questão de mercado. Né? Primeiro olho para mim, vou olhar para o mercado e ver quem está vendendo algo similar ou idêntico ao que eu estou vendendo. Né? Como que eu me posiciono quanto a essa precificação? Eu tenho um produto com valor agregado suficiente para ter uma precificação diferenciada e sustentar uma margem maior? Ou eu preciso fazer um combate mais direto de precificação, ter um produto mais agressivo? Né? Então isso passa pelo meu portfólio inteiro. Eu vou ter produtos onde eu vou ter precificações mais agressivas, produtos que serão de mais combate e produtos que sustentarão outras ações. Né? Então eu preciso olhar para fora, preciso ver onde eu posiciono, qual é a minha estratégia de precificação, defino meus canais corretamente, é por aí que eu vou começar a precificar. Tá? Ah, legal, legal. Isso faz parte da estratégia, né? Exatamente. É o mínimo. Eu acho que é um ponto também para a gente trazer aqui para a discussão é que isso é dinâmico. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco desse ponto, que né, às vezes o parceiro pode pensar, não, no final desse mês eu vou sentar e vou precificar para o mês seguinte. E acho que tem, né, o varejo, ele está ali permeando por muitas variáveis econômicas e também pelos concorrentes. Então, acho que queria que você trouxesse essa dinâmica. Acho que é importante trazer, porque às vezes hoje o que eu precifiquei para o começo do mês seguinte faz sentido, mas se eu não me atentar, pode ser que eu incorra no prejuízo achando que aquilo que eu planejei inicialmente era o melhor desenho para o mês todo. É corretíssimo. Eu acho que
que a gente tem que lembrar é, primeiro, o mercado ele é composto por todos os meus concorrentes, né, além de mim. Então, eu não posso precificar sozinho e achar que meus concorrentes não vão ter reação. Então, tudo que eu faço, ele vai criar uma reação ali com a concorrência também. Então, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo e olhar as oportunidades. Não é só eu ficar mais agressivo porque meu concorrente baixou o preço, mas às vezes eu tenho o melhor prazo no mercado. Então, eu tenho que saber, né, os meus pontos fortes e fracos e saber onde atacar. Como a gente está no online, o varejo tradicionalmente já é extremamente dinâmico, como você falou. Como a gente está no online, essa luta ela é hora a hora, ela não é dia a dia, ela não é mês a mês. Então a nossa recomendação sempre é que você esteja acompanhando isso ao máximo, porque essas oportunidades elas começam e acabam às vezes se a gente nem percebe. Né? Então, em alguns momentos a gente vai entrar, vai ter só a gente vai estar vendendo ali poxa, estamos num momento ótimo. Mas às vezes a gente vai entrar e vai aparecer pessoas novas no mercado que estão vendendo produtos similares e roubando um pouco desse nosso valor e a gente, se não tiver atento, vai perder uma oportunidade, vai ver só depois. E a venda perdida, ela não acontece volta, de novo, né? Ela não volta. Não, e às vezes a gente está aqui achando que está tudo bem, já está lá o concorrente olhando, Já dando cresceu. atualizar lá para saber para onde foi o preço. Não, É bacana. Acho que lembra, né, aí um momento que reflete muito isso que você trouxe, Pires, é o dia da Black Friday, né? Aí não é hora a hora, é minuto a minuto. É minuto a minuto, todo mundo fica louco acompanhando o que está acontecendo. E são muitas variáveis, é isso. A gente precisa estar acompanhando e entender. Preço não é o preço para o cliente não é só o preço do produto final. A gente tem várias alavancas. A gente pode estar oferecendo um frete diferenciado. Às vezes o nosso diferencial está num prazo de entrega que é muito competitivo. Isso é muito bom. Isso ajuda na nossa margem quando a gente consegue ter um produto à disposição, um estoque bem feito, né? Um estoque feito a partir de um forecast, a gente planeja uma venda, né? Então tudo isso que a gente forma maneiras de fazer uma venda mais saudável. E aí pensar também que não é só o preço final, a gente vai ter outras alavancas que a Madeira consegue oferecer para a gente usar um cashback, a gente usar campanhas de frete grátis, a gente tem vários elementos que podem compor uma oferta. Eu acho que é isso que a gente precisa lembrar quando a gente pensa em precificação, é a oferta como um todo. Ah, legal. Acho que você trouxe um ponto bem relevante, né, Pires? Porque quando a gente fala precificação, sim, a gente, né, parte do preço do produto, que foi o que você trouxe no começo da nossa conversa, como que ele é composto, mas para o cliente é o que está no entorno da oferta. Exato. Que é o preço, que é o frete, que é o prazo, muitas vezes a própria qualidade do produto, tem, né, o Exatamente. Que a gente no mercado chama de elasticidade, Exato. Né, o quanto, até onde o cliente está disposto a abrir mão do preço, a pagar um pouco mais caro, até onde ele não quer, né, por esse perfil de produto ou a necessidade, enfim, eu só topo se for comprar mais barato. Então, acho que conhecer o produto e conhecer ali o comportamento do cliente com relação ao seu produto também é um fator relevante para fazer a precificação, além de olhar, né, números, vamos chamar assim, né, que é custo de produto, que está por trás ali do seu processo, do seu negócio, olhar comportamento do mercado, variáveis do mercado e variáveis da concorrência, mas também a complexidade e o que o seu cliente está buscando. Não, perfeito. A gente parte do básico, que é como que eu formo a minha oferta a partir dos números, como você falou. Então eu parto de um preço, parto de um frete, parto de um prazo, tudo que é tangível ali, que está muito presente para o cliente. Mas a gente também precisa estar olhando para essas outras coisas. Então, como a gente disse aqui, a gente vai ter outras alavancas que podem compor isso, que também são tangíveis, também são alavancas como eu vou dar um cupom, eu vou fazer um desconto à vista, né? Isso tudo também a gente consegue fazer uma conta, a gente consegue planejar. Mas a gente tem outras coisas, os intangíveis que estão ali, que diferenciam o nosso produto. Às vezes você tem um produto que você tem pessoas vendendo produtos muito similares ou iguais, mas a diferença do teu cadastro pode fazer todo o diferencial na hora da tua venda. Né? Então, se você for atento aos detalhes, se você trouxer uma boa descrição, se você fizer uma venda coerente de começo ao fim, você vai gerar avaliações positivas e esse reforço é extremamente positivo na compra de novos clientes. Né? Então, quando você chega lá, o produto é bem avaliado, o cliente gostou, isso reforça muito e dá segurança para um novo cliente estar comprando aquilo novamente. A foto de detalhe, a foto real de produto, um produto bem iluminado, com as visões corretas, dão muita diferença, né? E valorizam muito o produto sem você necessariamente depender só do que já é tangível. Então, essa formação da oferta, ela passa por tudo isso, pelo cadastro, pelo produto, pelo nosso atendimento. Isso é muito mais complexo, muito mais sutil do que a gente imagina.
Bom, acho que são pontos bem importantes que você trouxe, esses intangíveis, né, que a gente não consegue necessariamente colocar na ponta do lápis, mas faz diferença na hora do cliente escolher e olhar para aquele preço e também tomar a decisão. E qual que é a importância também, Pires, de você vender no marketplace confiável, né? Porque algumas vezes tem lá uma diferença de preço no marketplace que a gente não conhece tanto. Isso faz diferença na hora da compra? Faz. A gente entende que ter uma plataforma confiável, ter uma plataforma que tem 15 anos de mercado, que é o maior especialista em produtos para sua casa, é algo que dá muita credibilidade, né? A Madeira construiu isso ao longo da sua história. Hoje, né, somos esse portal que, de longe, é o maior acesso que a gente tem no mercado brasileiro. Temos as lojas, tudo isso reforça a nossa presença aqui e passa essa confiabilidade, né? Eu acho que hoje você vai comprar na Madeira, você vai ver um ecossistema super rico em produtos, em oferta, que vai te dar um suporte completo, que te dá essa garantia toda, né? O cliente já reconhece isso, ele vai ter as avaliações, como a gente falou, dos outros clientes que já compraram, a gente consegue entender o que é o produto. Essa confiança, com certeza, ela vale muito na hora de fechar a venda, isso vale muito na hora da conversão, que é o que a gente mais olha no online, né? Legal, e isso acaba trazendo uma alavanca adicional na hora de precificar, que eu já tenho clientes que já tenho destino, então eu já sou o destino desses clientes, pode ser que eu tenha um pouquinho de flexibilidade ali né, na hora de precificar, mas óbvio, de acordo com a estratégia maior que a gente trouxe, né? Mas eu acho que era importante também trazer para os nossos parceiros. Legal, agora a gente vai falar um pouquinho de campanhas, né? Como falar de precificação sem falar de campanhas. E aí muitos sellers, né, trazem pra gente no nosso dia a dia, vale a pena entrar em todas as campanhas que um canal oferece? Isso depende muito da tua estratégia como vendedor, tá? Da estratégia que você tem para o seu produto. Óbvio que a gente falou das margens mínimas lá atrás, a gente comentou como é que a gente constrói essa precificação. Na hora de construir essa precificação, a gente sempre tem que levar em conta essas alavancas que a gente vai usar no mês a mês, ali nos períodos, para alavancar a venda. As campanhas, elas são super importantes porque elas ajudam a dar muita visibilidade para esse produto dentro das plataformas que a gente trabalha. Então a Madeira hoje, ela oferece um leque de campanhas que é super amplo, que permite a gente atacar não só no preço, mas a gente atacar, como a gente falou, em frete, como a gente está dizendo, em cashback, que é uma coisa que para o cliente é super interessante. Então, a gente precisa escolher bem as campanhas, ser assertivo. A gente, óbvio, não consegue escolher todas, a gente gostaria de fazer tudo, mas se a gente faz isso, a gente pode acabar gerando vendas que não são tão saudáveis para a gente, e óbvio que a gente não quer isso, a gente precisa, né, que essa parceria seja uma parceria de longo prazo. Então, a gente precisa escolher direito, ver o que faz sentido para o nosso produto, onde o nosso produto se encaixa bem, os momentos em que nós estamos, como está o nosso estoque, como é que está a minha necessidade de rotatividade, se ela é maior ou menor, e daí escolher a campanha que mais vai potencializar esse tipo de característica que eu tenho hoje na minha oferta. Legal, mas assim, acho que é consenso de todo mundo que trabalha online, que atua em marketplace, que as campanhas são fundamentais para dar visibilidade, né, para estar ali no front da exposição, para trazer atratividade para o cliente. Inclusive, né, a Madeira, e aí é tudo capitaneado também pela sua área, ela tem muitas estratégias de exposição de investimento que estão amarradas à campanha. Então, sim, para o nosso parceiro é muito importante, né, durante o seu processo financeiro de análise, a escolha da campanha, que você bem colocou, mas elas também são relevantes para a gente decidir estrategicamente como a gente vai tracionar a venda desse parceiro. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho também como que a gente faz isso casado, né? Legal. Acho que todo esse processo é um processo que nós tocamos no dia a dia na empresa, é extremamente intenso, né? E, obviamente, a campanha, ela dá muito mais destaque para os sellers, porque a gente entende que ali é onde está o maior engajamento com a oferta. Então, o seller que está participando ativamente das campanhas, ele acaba ganhando mais espaço nessa conquista dos banners, vitrines, toda a visibilidade mais nobre na página, na homepage da Madeira, nas listagens específicas de campanha. Tudo isso é feito através de uma análise minuciosa que nós trazemos tudo, toda a oferta que nós temos ali, avaliamos o que é mais relevante e, né, o que está em campanha realmente ganha as posições de maior destaque. E a gente sabe que no online isso é muito importante, né? A gente precisa se diferenciar do nosso concorrente. Então essa disponibilidade e esse interesse, né, quando isso parte do seller, obviamente isso é absorvido muito pela Madeira. A gente utiliza muito a informação da campanha para poder garantir os destaques corretos ao que a gente entende que são os produtos melhor para o cliente, com certeza. Legal. E acho que esse ponto é bem importante, Pires. E, né, a nossa plataforma aqui, a plataforma do Marketplace da Madeira,
tem uma preocupação de estar conectado com essa estratégia. Então, como o parceiro tem a estratégia dele, ele precisa fazer uma precificação e escolher a campanha que é mais saudável para aquele momento, né, de negócio, nós também buscamos oferecer um sortimento bastante grande para que ele tenha várias possibilidades e veja o que mais se encaixa naquele momento para ele. E aí, com isso, ele vai escolher a campanha que faz sentido para ele e a gente vai conectar vocês o planejamento e vai levar isso para uma exposição ao cliente. Então, ele é um fluxo que precisa ser equilibrado e bem feito de ponta a ponta, certamente nos leva a uma probabilidade maior de venda, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui também. Como que a gente chega, como que isso tudo que a gente constrói aqui chega lá na ponta e como que a gente trabalha, os nossos especialistas comerciais trabalham para levar, né, um catálogo promocional que mais se adeque ao diferente perfil de parceiro e estratégia que ele tem para aquele momento. Exatamente, eu acho que isso está muito ligado com o que a gente falou lá no começo, de que a estratégia, não só de precificação, mas a estratégia de oferta de uma forma geral no online, ela é no dia a dia, na hora a hora, ela não é feita uma vez por mês. Então, a gente tem que estar conectado, né? O seller ele precisa estar acompanhando a plataforma, porque a plataforma está toda hora dando oportunidades novas ali e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Então, às vezes, vão ter campanhas que vão aparecer em certos períodos, né, por tempo limitado, porque são campanhas que foram também previamente acordadas com o planejamento para que a visibilidade, para que as comunicações que a gente faz, para que os e-mails que a gente manda, os pushes, tudo isso esteja casado com certos temas. Então, se você está acompanhando isso na plataforma, se você está disposto a participar e está avaliando o que é melhor para o seu negócio, você obviamente vai conseguir captar mais oportunidades e casar com isso. Porque dos dois lados, né, a plataforma está gerando oportunidades toda hora e a parte de planejamento, de espaço, ela está toda hora também em negociação constante. A gente está olhando e revisando como ofertar o melhor produto para o cliente. Tá? Então, isso é um casamento que a gente tem que fazer hora a hora, dia a dia. Então, no nosso negócio não tem como a gente ficar acomodado. A gente tem que estar olhando porque essas oportunidades elas estão sempre aparecendo para a gente. E eu brinco que enquanto você está ali descansando, o seu concorrente está ali olhando a oportunidade e não vai deixar passar. Exatamente. Né? Esse é o varejo. Não, acho que sim, isso trouxe bastante coisa, né, estratégica que o nosso parceiro precisa olhar na hora de precificar, de ser mais assertivo na definição de um preço, mas agora você deve estar pensando, mas tem dicas práticas, ferramentas práticas, Pires? Acho que assim, eu falo, a gente tem ferramenta de todo tamanho, de todo preço, mas coisas básicas, né? Quem tem ali começando, que tem um pouco de dificuldade, ou às vezes quem já testou algumas coisas e não deu certo, quais seriam suas dicas ali práticas para os parceiros que estão aqui assistindo o nosso bate-papo de hoje? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa, a organização é fundamental nisso, né? Então, mesmo que a gente não tenha uma estrutura grande, não seja uma empresa grande, eu estou no começo do meu negócio, qualquer planilha bem feita, bem organizada, já vai me ajudar muito, né? Então, de forma prática, a gente se organiza nas planilhas, a gente se organiza revisando isso, acompanhando o mercado. Quanto mais intenso isso for, mais de forma organizada, isso já vai nos ajudar bastante. As dicas práticas de precificação é a gente olhar como o mercado se comporta mesmo, a gente prestar atenção nos arredondamentos de preço, onde a gente consegue ganhar um pouquinho, nas ofertas do preço, como é que a gente está oferecendo o nosso frete está muito caro frente ao nosso preço, né? O frete é um custo para o cliente, ele não vê o valor nisso, então como é que a gente subsidia um frete, se a gente consegue de repente jogar um pouquinho para o preço, ou se a gente consegue utilizar um preço à vista, que é um pouco mais interessante, isso a gente tem que testar. Né? Todas essas alavancas, elas dependem muito, a efetividade das alavancas de desconto à vista, de cupom, de cashback, elas dependem do perfil de produto. Então eu preciso testar isso no meu negócio. Então isso é algo que eu preciso testar, eu vou registrando isso, eu vou guardando, eu vou vendo o sucesso de cada uma dessas alavancas e eu vou testando. Isso eu vou fazendo mês a mês, semana a semana e a gente vai vendo o sucesso e a gente vai descobrir o que funciona melhor no nosso perfil de produto que a gente oferece. Então, o nosso portfólio, se tiver certas características, vai se encaixar melhor com um produto, por exemplo, que tem um frete grátis. Então, a gente sabe que vai ser um boom, que vai ser uma coisa que vai dar um salto para a gente se a gente oferecer um frete grátis. Certos produtos também, talvez não dependam tanto do frete, mas dependam numa condição à vista ou num parcelamento mais interessante. Então, isso tudo depende do nosso portfólio. E não tem regra, não tem receita de bolo aqui. A gente precisa testar. Então, todo mundo precisa chegar lá, testar o seu portfólio e ver o que vai se encaixar melhor. Daí, novamente, você encaixa as campanhas, você encaixa as alavancas, a gente precisa acompanhar como o mercado faz, como os meus concorrentes estão fazendo, para tentar entender
o que vai funcionar melhor para mim. Eu acho que é super legal esse ponto que você falou, né, de não ter receita de bolo. Acho que, né, cada um sabe do seu negócio, sabe as suas nuances. Acho que a minha sugestão, né, pensando em todos os ensinamentos que você trouxe, isso é dinâmico, precisa acompanhar rápido. Sim. E pode ser que às vezes a gente erre, e tá tudo bem, mas se a gente estiver acompanhando, a gente reage rápido. Acho que esse é um ponto importante. Quando você fala de venda, de preço, as coisas acontecem muito rápido e requer uma reação muito rápida. Principalmente quando você está testando as ferramentas, né? Acho que, até me perguntaram, mas como que eu sei que não vai dar prejuízo? Não tem um segredo para isso, mas você está acompanhando isso de forma dinâmica, faz com que você veja, nossa, tá indo por um caminho que não é o que eu esperava, vou mudar rápido. Exato. A necessidade de reação aqui é muito rápida no online, como nós falamos. Eu acho que se a gente conectar com a primeira coisa que a gente falou lá de como precificar, olhar para casa, ter muito controle nos meus custos, entender tudo que permeia ali, né, as despesas do meu negócio. E isso também é algo que a gente vai refazer com frequência, né? As empresas fazem isso pelo menos mensalmente. Então a gente vai acompanhando como é que estão esses custos e a gente setou lá no começo uma margem de segurança. Então, em certos momentos, a gente vai ser mais agressivo, né? Em momentos como uma Black Friday, por exemplo, são datas em que nós temos um mercado muito mais interessado em consumir. Então o cliente procura muito mais, ele navega muito mais, ele quer aproveitar uma oportunidade. Né? Então é um momento de demanda que é muito, muito mais interessante. Então nesse momento vale a gente ter feito uma reserva e ter conseguido investir mais em campanha. E não é só esse momento, esse é um exemplo, mas para vários produtos nós temos sazonalidades diferentes, nós temos momentos diferentes. A Madeira também traz um calendário cheio de oportunidades que vão casar para um monte de gente aqui. Temos nosso aniversário, temos saudões, temos o mês do consumidor, temos várias datas muito interessantes. E aí também temos que testar. Por isso precisamos, né, desse controle e dessa gestão para poder sempre ir testando e ver o que funciona para a gente. E daí o que der certo a gente vai repetindo e vai reagindo com o que não dá. Né? Legal. Muito bom. E agora eu queria trazer um tema para a gente apimentar aqui esse assunto de grana, que é a antecipação de recebíveis. Como que a antecipação de recebíveis, né, que é você antecipar o que você receberia lá no futuro e muitas vezes necessitando disso para um ajuste de fluxo de caixa, para uma compra, para um estoque, enfim, como que isso entra na conta da precificação? Legal. Isso também tem que ser minimamente previsto, né, nos seus custos totais de negócio, como a gente falou lá atrás, mas a antecipação é uma ferramenta que é extremamente prática e muito, muito útil para muitas empresas. Tá? Vai muito de como você está gerindo o negócio e a tua necessidade do fluxo de caixa. Mas ela é uma ferramenta que é um coringa ali para o nosso fluxo de caixa. Isso pode ser muito útil quando você tem uma empresa que, por exemplo, você tem uma oportunidade de uma compra de matéria-prima, por exemplo, se você fabrica alguma coisa. Ou se você é um importador e você está vendo um momento de mercado em que o frete está baixo, você vai aproveitar aquele momento e você quer trazer mais coisas. Então, às vezes você tem uma oportunidade interessante e você precisa de um fluxo de caixa maior, a antecipação é um bom negócio. Né? Então, por exemplo, a Madeira já oferece isso muito bem, tem uma ferramenta extremamente prática, você consegue optar pela antecipação de forma muito rápida, a gente tem taxas bem competitivas no mercado, então a gente tem que sempre tentar pensar quando que eu posso aproveitar disso para dar um boom ali, dar uma energizada no negócio ou aproveitar até para eu poder aderir em campanhas mais agressivas que eu já sei que funcionam bem para o meu produto. Né? Então é uma ferramenta, sim, temos que contabilizar isso, mas é uma ferramenta que é muito útil porque pode alavancar bastante em alguns momentos no negócio. Ah, legal. E você está num canal que oferece essa possibilidade também adianta muito, né, a sua vida, porque o que você trouxe tem oportunidades que elas batem na porta uma vez só, você precisa ser rápido. Exato. E ter um parceiro que viabilize isso, né, na hora que você precisa, traz muita vantagem, muita segurança para você tomar aquela decisão de forma estratégica. Com certeza, acho que a nossa plataforma ela oferece isso de uma forma extremamente transparente para o nosso parceiro, né, e de forma extremamente confiável. Então, acho que a gente fica muito feliz em poder oferecer isso e fazer com que os dois lados cresçam com esse trabalho, né, mais redondinho, com essa oferta que no final fica melhor para o cliente. Eu queria, agora para a gente puxar um pouco mais a sardinha para o Marketplace, e aproveitando que a gente está chegando agora ao final do nosso bate-papo, Pires, olhando, né, para o ecossistema Madeira e esse desafio que os nossos parceiros têm de precificação, como que a gente, como Marketplace, pode fazer a diferença e ajudá-los nessa estratégia?
Legal, acho que a gente tocou bastante já no assunto da plataforma, né? Falamos muito da plataforma, do autosserviço, de como a gente consegue trabalhar e fornecer um ambiente ali onde o seller consegue navegar, tá toda hora atualizado do que está acontecendo e vendo as ofertas. Mas eu acho que a Madeira também tem um diferencial que é os especialistas que a gente tem dedicado para dar suporte às carteiras. Né? Eu acho que eu, como seller, gostaria muito de poder aproveitar esse contato, ter esses insights, ter as dicas com que eu conseguiria através desses especialistas, porque esse pessoal está o dia inteiro ali, está todo dia sabendo o que funciona, conhece produtos similares, conhece a oferta, conhece muito bem o canal. Então acho que essa troca ela é muito importante, né? É um conhecimento muito válido, né, para o parceiro. Então eu com certeza acho que o diferencial da Madeira também é como esse atendimento é personalizado. Ah, legal. Eu acho que aqui em palavras finais, Pires, acho que o assunto ainda daria bastante conversa aqui, aí fica, né, talvez uma provocação já para um segundo papo, para a gente aprofundar um pouco mais, mas eu já queria agradecer por toda essa troca e também aí queria te passar as palavras finais e os recados finais para os nossos parceiros e para quem também não está aqui conosco ainda. Legal, obrigado, Marília. Eu acho que foi um prazer estar aqui contigo, né? Estar aqui podendo tirar algumas dúvidas, ajudar todos aqui a venderem mais na plataforma, ter essa troca com os nossos parceiros, com os sellers aqui, para que eles entendam que a gente tem um esforço muito grande em trazer um ecossistema todo preparado para que eles tenham muita transparência de como o negócio funciona, para que eles enxerguem que essa plataforma é uma plataforma que não é à toa que está aqui como líder de mercado hoje. Né? A gente está na casa das pessoas, então isso para a gente é muito importante, a gente tem muito orgulho de poder oferecer isso. E então, para quem já é da casa, eu acho que fiquem atentos, usem a plataforma, usem os nossos especialistas. Né? Eu acho que esse espaço é um espaço muito rico. Quando a gente aprende a usar essas ferramentas ajudam muito a gente. Tá? E para quem não é, né, fica o convite. Eu acho que a gente precisa conhecer o mercado e entender o que cada plataforma tem a oferecer. A gente é um especialista hoje no mercado e a gente é um especialista, a gente está aqui há 15 anos e a gente está aqui para mais muitos anos, então eu acho que a gente já sabe um pouquinho o que a gente está fazendo, né? A gente está sempre aprendendo, mas a gente tem bastante para trocar ainda. Então, acho que tem uma oportunidade muito boa para muita gente ainda. Ah, legal. Então, muito obrigada para você que acompanhou mais um episódio aqui do nosso videocast. Para você que ainda não faz parte, né, não é ainda um parceiro da Madeira Madeira e quer aproveitar, né, todo esse conhecimento, toda essa troca, tudo que a gente pode oferecer para você crescer conosco, o link para se inscrever na nossa plataforma está aqui na descrição do vídeo e até o nosso próximo episódio.